não aguento mais, eu quero ter meu dinheiro. Eu parei minha louça e fui lá fazer essa oração. Porque assim, o Dila nasceu, gente, no dia 3. E a minha mãe faleceu no dia 9. Essa progressiva da Bora Bela. Oi, oi, gente, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo aqui no canal. Se é novo por aqui, já te convido a fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no canal, gente, tá? Deixando também o like para poder me ajudar com o engajamento do vídeo. Se puder, deixa um coraçãozinho aqui nos comentários, isso me ajuda muito com o engajamento do vídeo, ou deixa um comentário aqui, tá? É isso, gente, bora lá para mais um vídeo, né? Para mais um dia aqui da minha rotina. Gente, tô com essa cara aqui, com os olhos meio vermelhos. Porque assim, gente, ontem eu recebi uma mensagem. Eu vou contar desde o começo, tá? Pera aí, vou começar desde ontem de ontem, né? Ontem de ontem, gente, todos os dias, né, na verdade, eu faço o meu devocional. Devocional é um momento com Deus, pra quem não sabe, né? E aí, gente, eu faço meu devocional, tá até minhas coisas que eu também acabei de fazer o meu devocional, é de manhã por aqui. E aí, enfim, todos os dias eu faço meu devocional. Geralmente é pela manhã. E aí, ontem de ontem, gente, teve um momento que eu peguei, não era a hora do devocional, eu já tinha feito devocional de manhã. E aí, quando foi de tarde, gente, eu tava assim, tão assim, sabe, desanimada, pensando, sabe, querendo ter o meu dinheiro, querendo ter minhas coisas, sabe. Por isso que eu tô aqui no canal também gravando meus vídeos, sabe, porque é um sonho pra mim. Na verdade, o canal é um sonho, né. Eu sempre tive o sonho de gravar vídeo, né, de ser youtuber, sempre tive, gente, além do dinheiro. Mas também era um sonho poder ter o meu dinheiro, né? Porque eu tenho os meus 3 filhos, tive um atrás do outro, a gravidez praticamente. E, e aí, enfim, já tem um bom tempo que eu não trabalho, sabe? Eu trabalhei uma vez, né, de CLT, de cuidadora de crianças de cadeirante, sabe? Que tem autismo, criança especial. 2 vezes eu trabalhei, né? Logo depois que eu tive a Dulce, só que aí veio a pandemia, teve que parar, mandaram todo mundo embora. Foi só 2 meses que eu trabalhei. Depois eu, né, arrumei outro de novo, só que foi antes de ter o Dila, só que eu engravidei do Dila. E aí fiquei um tempo, depois a mulher me mandou embora. Porque eu fiquei bastante tempo afastada, porque também era meio que no tempo da Covid, e tinha uma lei que a mulher tinha que ficar em casa a gravidez toda. Eu fiquei a gravidez toda recebendo em casa, gente. Vocês têm noção. Só que aí depois disso que eu ganhei neném, né? Recebi os 4 meses depois, né, que o neném nasce. Depois a mulher me mandou embora. Mas enfim, gente. E aí, depois disso, né, eu tive o Dila, e minha mãe faleceu. Tem o quê? Tem 3 anos? 3 anos, né? Porque assim, o Dila nasceu, gente, no dia 3. E a minha mãe faleceu no dia 9, entendeu? Na mesma semana. Ainda é um pouco difícil pra mim falar sobre isso, sabe? Aqui nesse canal acho que eu nem falei, né? Eu falava no outro, mas a minha mãe faleceu tem 3 anos. Tem 3 anos e assim que o Dila nasceu, alguns dias depois, a minha mãe faleceu. Foi bem difícil pra mim, passou um tempo, né, eu com o bebezinho, não conseguia serviço, e aí depois logo em seguida engravidei do Henry, tá? E aí também mais difícil ainda pra mim conseguir. Outra coisa também foi que eu parei de estudar, né, gente? Foi horrível. Hoje em dia, assim, eu me arrependo muito, muito mesmo. Minha mãe falava que eu ia me arrepender e tal. Minha mãe brigava pra gente ir pra escola, meu pai também, mas eles nunca foi de bater na gente, sabe? Mas eles brigavam. Tanto eu e meus irmãos, a gente parou cedo de estudar. Tanto que às vezes a gente até brinca, por que vocês não bateram na gente e tal? A gente brincava assim, falando, sabe? Pra gente estudar, se vocês tivessem batido, a gente teria estudado. Porque hoje em dia a gente se arrepende, sabe? E bem difícil pra mim conseguir um serviço e tal, né? Logo agora, depois, esses dias depois que eu tive o Henry, né? Eu mandei vários currículos. E, enfim, fui numa entrevista esses dias, gente. E aí, beleza, mandaram mensagem falando que eu não fui contratada, que sentiam muito e tal, e quem sabe na próxima. Beleza, gente, fiquei um pouquinho triste, fiquei. Fora os outros currículos que eu mandei, né, que não chamaram. Talvez seja por isso, né, porque eu parei na 6ª série, não sei. Mas enfim, gente, na verdade é porque as coisas têm que ser como Deus quer, né. E aí, gente, ontem de ontem, ontem de ontem, eu peguei, né, voltar lá onde que eu tava falando, né, gente, porque eu sou assim, tô falando uma coisa, daqui a pouco eu falo outra.
ontem de tarde, não era a hora do meu devocional, só sei que eu tava assim, meia pra baixo, desanimada, sabe? Querendo ter o meu dinheiro, pensando, eu tava até aqui lavando louça. Eu parei a minha louça e fui lá no quarto, fechei a porta e fui orar. E fui falar com Deus. Falei mesmo pra Deus, falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu quero ter o meu dinheiro, sabe? Eu quero comprar minhas coisas, eu quero, tipo assim, se eu tenho que comprar alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, eu não quero ter que depender de ninguém pra poder pedir, pra poder fazer tal coisa, comprar tal coisa, sabe? Eu quero ter o meu dinheiro, eu quero poder ajudar o meu marido também, né, que é o Diego, porque assim, ele tá cheio de dívida. Algumas, gente, eu confesso que ele é um pouquinho assim, sabe? Ele vai ver esse vídeo. Mas teve algumas que realmente veio assim do nada. Foram coisas que aconteceu de dívida que a gente não esperava, né? Que foi sobre o nosso carro que a gente tinha. E foi uma dívida alta, sabe? A gente que tem, né, criança pequena, tem o Dylan e o Wayne que usa fralda ainda. Os meninos tomam muito leite mesmo, gente. Aqui vai 4 de caixa de leite por mês, né? Criança come bastante, enfim. E aí eu falei assim, eu não aguento mais, eu quero ter o meu dinheiro. Eu parei minha louça e fui lá fazer essa oração, sabe? Foi uma oração tão sincera. E, tipo, você não tava nem, assim, chorando, sabe? Nem nada. Só que eu fui sincera, eu falei, Senhor, não aguento mais. Eu quero ter o meu dinheiro, eu quero poder comprar minhas coisas. Só que eu parei. Sabe qual é o detalhe de tudo isso? Eu parei. Eu parei o que eu estava fazendo para poder ir aos pés de Jesus, falar o que eu precisava, porque Deus, ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe que a gente precisa do serviço, ele sabe que a gente precisa comer, ele sabe que a gente precisa de tal coisa. Ele sabe de tudo, mas ele quer ver a gente nos pés dele, falando com ele. Gente, o meu irmão tinha entrado aqui para pegar café, né? E aí eu parei de gravar, né? Mas enfim, a gente, às vezes eu tenho um pouquinho de vergonha de gravar, sabe? Assim, com as pessoas perto, gente. Às vezes não, depende do dia, gente. Mas enfim, gente, o que eu quero dizer é que Deus sabe de tudo que a gente precisa, né? Ele quer que a gente vá aos pés dele. Pedir mesmo, sabe? Falar, Senhor, é isso e aquilo. Ele sabe de tudo, mas ele quer a gente ali clamando, pedindo, né? Enfim, gente, Aí, beleza, ontem eu fiz isso. E aí, quando foi ontem, gente, eu nem esperava. Quando foi de tarde, assim que eu cheguei de pegar os meninos na creche, eu e o Diego chegou, tinha uma mensagem no meu celular, eu tava até fazendo progressiva, passando a chapinha, eu fiz progressiva, gente. Enfim, e aí tinha uma mensagem, né, da empresa, né, que é a Guima. Ela contrata em várias áreas, só que principalmente na área da limpeza. Gente, é a área da limpeza. Tem gente que fala, ah, não sei o quê, eu não vou trabalhar na área da limpeza. Tem gente que se sente humilhado por trabalhar com limpeza. E eu não vejo desse jeito, não, gente. Eu tô dando graças a Deus que eu vou ter um serviço e que eu vou ter o meu dinheiro ali todo mês. É disso que eu quero saber, sabe? E eu tô muito feliz porque eu queria muito nessa empresa. Eu, tipo assim, mandei vários currículos, só que eu queria nessa, sabe? Só que assim, eu falei, Deus, seja feita a vontade, e aí, enfim, quando Deus mandou, que eu fiz o pedido, né, de ontem, que eu falei assim, eu não aguento mais, Deus mandou e ainda mandou o que eu tanto queria, sabe? Então, assim, Deus, ele faz as coisas perfeitas, e na hora dele, né? É... E aí é isso, aí ontem eu recebi essa mensagem, a moça falou assim, de hoje para amanhã eu te mando para poder fazer os exames médicos, né? E aí tem esse próximo passo, que é de fazer os exames médicos, tiver tudo certinho, né? Que eu creio que vai estar, em nome de Jesus tem. Para fazer os exames, ela vai me orientar. Tô esperando essa mensagem, porque eu sabia que ontem não ia mandar, porque já tava tarde, né? Assim, já ia dar umas 4 horas, então ela falou de hoje para amanhã, que no caso é hoje, né? E aí tô aqui aguardando essa mensagem, meu Deus do céu. Vai dar tudo certo, já deu. E aí é isso, gente, para falar para vocês que eu vou começar a trabalhar em nome de Jesus. Vou continuar gravando os vídeos por aqui, tá bom? Não sei como é que vai ser a frequência de vídeo, mas vou continuar gravando porque o YouTube é o meu sonho, tá? E eu espero muito que vocês estejam sempre aqui me acompanhando, me motivando, eu motivando vocês, né? Limpando a casa, cuidando da casa, conforme assim a gente consegue, porque, gente, ninguém é perfeito, ninguém tá com a casa brilhando o tempo todo, não. Ainda mais a gente que tem filho, né? Mas enfim, eu espero muito motivar vocês com meus vídeos todos os dias, né? O dia sim, dia não, que é como eu tô postando aqui no canal.
Espero conseguir também manter essa frequência de vídeo depois que eu começar a trabalhar. E aí é isso, gente. Se vocês também puderem deixar o like pra mim, comentar sempre nos vídeos, compartilhar os vídeos, né? É isso, gente. Eu sou eternamente grata, porque aqui é um sonho pra mim e eu creio que eu vou conseguir. Esse sonho vai ser realizado, né? Da gente crescer, né? De eu poder motivar mais pessoas e as pessoas também virem, né, no canal, deixar comentários de carinho. Às vezes eu vejo vídeo de outras pessoas, sabe? Os comentários de carinho. E eu fico pensando, meu Deus, quando é que vai chegar a minha hora? Até os haters, né, gente? Tem gente que tem, assim, pessoas que falam mal, pessoas que, né? Não é legal, gente, mas eu confesso pra vocês que às vezes eu penso, meu Deus, quando é que vai chegar a minha hora de ter esses haters nos meus vídeos? Enfim, gente, chega de falar. Tô feliz com isso. Meu olho tá vermelho porque eu tava tendo meu devocional, quase agora com Deus, né? E, sabe, é bom demais. A gente tem um momento com Deus, a gente chora, a gente sorri, a gente sente a presença. É algo assim, sabe, muito bom, gente, muito bom mesmo. Se você não tem devocional com Deus, se você não faz um devocional, se você não tem um momento com Deus, tem, gente, porque assim, é coisa assim de outro mundo. Eu não sei nem explicar, só quem faz sabe, né? Mas enfim, gente, é isso. Chega de falar e bora pro vídeo. Ó, gente, eu tô até aqui a minha Bíblia, meu. Eu uso esse livro aqui, que é do Café com Deus Pai. Nossa, gente, é muito bom porque eles dão uma palavra, né? E dá outra palavra pra gente ler na Bíblia. E as palavras são, vamos supor assim, sentido ao que tá falando no dia, sabe? Tipo assim, hoje foi falado algo na palavra e as duas palavras é relacionado ao que tá falando. Não sei se vocês conseguiram me entender. Mas enfim, tem uma folhinha aqui também com algumas anotações que eu anotei para Deus, que eu coloquei em oração, né? Aqui, gente, tem essa progressiva da Bora Bella, que é uma maravilha essa progressiva, gente. Eu nunca vi uma progressiva tão boa na minha vida que nem essa. Quem indicou foi... Calma aí que não tá focando. Foi uma amiga da minha cunhada, a Karina, ela que faz o nosso cabelo, né? Só que dessa vez eu que fiz a minha raiz, que era só a raiz mesmo. E aí a gente comprou pela Shopee, eu e a minha cunhada dividiu, né? Se eu não me engano foi 140, aí eu dei 70 e ela 70. E frete grátis, porque a Shopee é assim, gente, tem vários cupons de frete grátis. E aí é isso, comprei essa progressiva lá. Aí aqui, gente, já tomei a minha vitamina, ela já tá começando a baixar, né? Porque eu tô tomando todos os dias certinho, não esqueci nenhum dia ainda. Tá aqui, ó, tomo as duas logo de uma vez, gente. Eu tomo café e já tomo pra mim não esquecer, porque se eu deixar pro almoço, pra janta, eu acabo não tomando, acabo esquecendo. Aí já tomei hoje, vou guardar essas coisas ali lá no meu guarda-roupa, que é a Bíblia e o coisa, né? Enfim, é isso aí, gente. Gente, ó, perdão, tá? Porque às vezes eu sou bem aleatória. Às vezes eu tô falando uma coisa, daqui a pouco eu falo outra, daqui a pouco eu falo outra, daqui a pouco eu volto no mesmo assunto que eu tava falando. E eu sou assim, gente, eu sou desse jeito. Até aqui mesmo, sem os vídeos, quando eu tô falando com alguém, eu sou desse jeito. Às vezes até o Diego fala, mas é o que você tá falando? Disso ou daquilo? Ele fica confuso. Porque eu confesso que eu tento, mas quando vai ver eu falo uma coisa, beleza. Daqui a pouco eu tô falando outra, daqui a pouco já outra. Diferente, entendeu? Eu sou assim, gente. Gente, mandaram mensagem aqui pra mim, a mesma mulher que mandou mensagem ontem, pra poder ir lá fazer o exame amanhã, 8h10, num lugar bem longe. Quase uma hora pra poder chegar lá. Mas enfim, eu já fui lá uma vez, tanto que eu acho que é lá o lugar que eu fui fazer a entrevista. E é isso, gente, né? Lá no finalzinho da mensagem, gente, ó, eu quero que vocês entendam uma coisa, né? Que eu acabei de entender. E também já passei por algumas situações que antes eu não entendia. No finalzinho, gente, tá escrito assim, que mesmo fazendo o exame, sendo aprovado, não está, não é certeza de contratação, né? Tá escrito lá embaixo na mensagem. E aí, gente, muitas das vezes a gente pede algo para Deus, né? E ele faz, né? Ele faz. E muitas das vezes ele faz e tira, né? Ele dá e depois tira. E assim, eu
sabe, eu confio, eu tenho fé de que vai dar certo, sabe? A gente tem que ter a fé no nosso coração, independente de qualquer coisa. E mesmo se Deus falar que sim, né, der certo lá, ok. Eu tenho essa fé no meu coração que vai dar certo. O importante é a gente não perder a fé de jeito nenhum. Eu tenho fé que vai dar certo, né? E Deus fazendo, Ele é Deus. E se Ele não fizer, se Ele disser não, Ele continuará sendo Deus, gente. Muitas das vezes a gente passa por situação que Deus nos dá algo, né? A gente sente ali na nossa palma da nossa mão que a gente recebeu. E muitas das vezes Ele tira, né? E muitas das vezes o que a gente faz? A gente fica triste, a gente fica nervoso, a gente fica se perguntando por quê pra Deus, né? E é isso, gente. Tanto que houve um ocorrido aqui, né, com a minha cunhada. Eu acho que eu não falei pra vocês aqui, né, e com meu irmão, né. Eu não falei pra vocês, mas meu irmão tava esperando outro filho, né, e eu ia ser tia novamente, né. E assim, Deus deu, só que Deus tomou. E a gente não consegue entender o porquê, mas o que a gente tem que fazer é agradecer, né, agradecer a Deus todos os dias, porque a vontade dele é perfeita e agradável. E é como eu tô dizendo pra vocês, gente, eu quero muito, muito trabalhar, sabe? Ter esse serviço, eu tenho essa fé no meu coração, que vai dar certo. Mas se caso ao contrário Deus der e tirar e falar que não, gente, Ele é Deus, sabe? Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele pode dar, Ele pode tomar, Ele é Deus. E a gente tem que saber aceitar as coisas, os não de Deus, né? Porque muitas das vezes o sim de Deus não é o que a gente pensa, né? Muitas das vezes a gente quer uma coisa, mas Deus quer outra. Mas por isso que eu tô falando pra vocês, né? Eu creio que vai dar certo, isso é o que é importante, a gente tem que ter fé. Na palavra de Deus diz que se a gente tiver a fé de um grão de mostarda, essa fé, ela pode mover montanhas, tá? Então é isso, gente. Amanhã eu vou lá, vou fazer o exame, né? E seja o que Deus quiser, independente da vontade dele, entendeu? Não ficar triste, também não, né? Não ficar murmurando, reclamando, porque muitas das vezes quando a gente escuta o nome de Deus, é isso que a gente fala, a gente reclama, a gente chora, a gente fica nervoso. E não, gente, se o que acontece, assim, quando Deus fala não, é porque ele sabe de tudo, né? Enfim, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. E aí, gente, eu fui lá procurar a minha carteirinha de vacina, né? Porque precisa levar amanhã, no dia de fazer o exame, né? Aí eu encontrei lá o álbum de casamento, meio do Diego, né? Que a gente casou. Tem o quê? Acho que tem 6 anos, se eu não me engano, gente. Eu vou mostrar pra vocês algumas fotos aqui. Então, gente, tava procurando lá minha carteirinha de vacina e olha o que eu achei. O álbum de casamento. Tem pouquinha foto, gente. Mas, ó, essa é a primeira foto que tem aqui do dia que a gente casou. Não se viu, tá, gente? Isso aqui. Não sei se dá pra ver, ó. Esse cabelo aqui, gente, eu tava com cabelo curto. Aí eu coloquei um cabelo sintético. Não é meu cabelo não, tá? Nesse tempo aqui eu tinha cortado o cabelo, tava curtinho. E aí é isso, ó. Vamos passar pra próxima. Tem essa daqui. Ó, tem essa de baixo, nós dois. Com a certidão na mão, ó. Tem também essa aqui, que é nós e os padrinhos, né? Os padrinhos, gente, esses dois e esses dois. E aí aqui, ó, tá a minha mãe. O meu pai tá bem aqui no cantinho. Aqui é minha mãe, gente, ó. Com a Dulce no colo, a gente só tinha a Dulce. Aí aqui é o Delega, que aparece aqui nos vídeos às vezes, que é irmão do meu marido, né? Esse aqui vocês já viram. Agora temos essa aqui também, que é eu, a Dulce, o Diego, Delega, meu pai. E essa menininha aqui, a minha mãe cuidava dela, olhava ela, pra mãe dela trabalhar. Aqui tem todo mundo. Aqui tá o Delega, os padrinhos, o Diego, a Dulce. A Dulce, gente, bem pequenininha. Parece um pouco com o Henry, né? Aqui eu, a Juliana, que é a menininha que minha mãe cuidava. Essa daqui é a minha mãe, ó. Aqui vocês não viram minha mãe, né? Então, a cara uma da outra, né? Igualzinha. Eu só tô um pouco mais alta porque eu tô de salto, tá? Mas eu sou do mesmo tamanho que ela.
Aqui meu pai, aqui os outros dois padrinhos. Aí, essa aqui já viu, né? Aí temos essa aqui também, eu, o Diego e o Delega. Aqui a minha mãe, eita. A minha mãe, o Diego, eu e meu pai, ó. Minha mãe linda, maravilhosa. Eu, linda, maravilhosa. Meu pai, lindo, maravilhoso. Meu marido, lindo, maravilhoso. Agora vamos passar. Aqui é os padrinhos, né? Com a gente. Aqui são os outros padrinhos com a gente. Aqui é eu, Diego e a Dulce. A cara da Dulce, gente, parece com o Henry. Tô achando ela parecida com o Henry. Aqui eu e o Diego. Ó. Aqui eu e o Diego também. Aqui nós dois juntos de novo. Assim fica batendo a luz, né? Não dá nem pra ver direito. Aqui eu e o Diego. Aqui só o Diego sozinho. Aqui só eu. E aqui as nossas alianças, né? Acho que acabou. Tem bem pouquinho, gente. Acabou. Vocês viram aí, gente, nosso álbum de casamento, né? Acho que tem o quê? 6 anos, mais ou menos. Não me lembro muito bem agora. A gente junto, gente, tem 9 anos, tá? Eu fiquei com o Diego, já fui morar com ele. Já, pra mim, a gente já casou já na mesma semana, né? Assim, moramos junto, né? Amigamos, né? Que o povo fala. A casar no civil mesmo tem uns 6, 7 anos, se eu não me engano. E é isso, gente. Mostrei pra vocês aí um pouquinho, né? Aí vocês viram minha mãe também aí nas fotos, pra quem nunca viu, né? Porque no outro canal, gente, tem até vídeo da minha mãe, tá? Só que os vídeos tá privado. Eu deixei guardado, sabe? Pra nós ver depois. Aí tá privado, mas quem acompanhava lá antes já tinha visto a minha mãe, né, e tal. E é isso, gente. Gente, passei praticamente o dia todo procurando a minha carteirinha de vacina pra poder levar amanhã lá na negócio de exame lá, fazer exame, né? E aí tem que levar a carteirinha de vacina. E aí eu tô o dia todo caçando, gente. Eu só parei pra comer. Então, gente, e aí eu achei quase agora, já tá quase na hora de buscar os meninos. Eu ia gravar mais coisas, gente, mas os meninos vão querer atenção, porque aí, quando eles chegam na creche, eles querem atenção. Eles querem que eu sente aqui e fique aqui com eles, sabe? Então, gente, não vou gravar mais nada nesse vlog, tá? Mas esse vídeo, né, foi basicamente um pouquinho da minha vida, né, pra vocês. Em outros vídeos eu vou falando mais, né, mas enfim, gente, eu ia fazer mais coisa, né, eu ia lavar uns potes ali do meu armário, mas não vou fazer isso hoje não, porque eu sei que os meninos vão querer atenção. E como eu passei o dia todo procurando essa carteirinha de vacina, gente, eu achei, ela tá ali. Já coloquei até na minha pastinha que tá aqui em cima do micro-ondas, né? E aí é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mesmo que foi, né, falando um pouco sobre mim. E é isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. O próximo vídeo, gente, eu vou dar o meu melhor pra poder mostrar alguma coisa aqui limpando a casa, né, que é o vídeo que vocês gostam. Limpando, lavando meus potes, porque eu preciso lavar meus potes que tá ali. Só Jesus na causa, já tem um tempo que eu não lavo, sabe? Preciso tirar. É um de açúcar, eu tenho poucos potes, né? Então, assim, tem um de açúcar, de café, de arroz, e aí eu preciso lavar eles, sabe? Dar uma ajeitada no armário. Então, nos próximos vídeos, provavelmente eu vou gravar isso, tá? E aí é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho da minha história. E é isso, gente, sobre o serviço, né? Seja feita a vontade de Deus, o que for pra ser, será, né? E aí depois eu vou passando mais informações pra vocês, se eu conseguir ou não, né? Se eu vou ir, quando é que eu vou começar, como é que vai ficar os vídeos aqui no canal, né? Porque como eu vou estar lá
Esse serviço, gente, é dia sim, dia não, né? Então, assim, eu vou ter que ver o que eu vou fazer com os vídeos, né? Mas, enfim, gente, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever